Sejam bem-vindos a esse painel. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da ABDF e o faço em nome do presidente da associação, Dr. Gustavo Brigagão. E para mim também é uma honra estar aqui, porque esse congresso é em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres, um brilhante jurista, procurador do Estado, a quem eu tive a honra de conhecer, conviver, marido da dona Sônia e pai da minha melhor amiga, Silvia Torres, que é também procuradora do Estado, brilhante procuradora do Estado. Então, para mim, de fato, estar hoje aqui é uma enorme honra. Eu sei que o nosso tempo é muito curto e eu tenho certeza que os senhores não querem me ouvir, mas sim os palestrantes que hoje estão aqui. Nós vamos falar dos 15 anos da Lei Complementar 116, de 2013. Tenho certeza também que vão falar da Lei Complementar 157, de 2016, dessas mudanças, inclusive porque o Dr. Gustavo Brigagão ele fez uma mudança aqui na ordem dos palestrantes. Eu confesso que eu já assisti 2 vezes, esses 2 palestrantes que estão aqui ao meu lado. Já entendi logo da primeira, já de primeiro eu já consegui entender essas discussões todas que os senhores vão presenciar hoje aqui, mas hoje houve uma inversão. O Gustavo fez uma inversão aqui da ordem. Nós vamos ouvir primeiro e vão entender por que houve essa inversão aqui da ordem, porque eles brigam. Eles não só palestram, mas como brigam. E tem uma frase do Gustavo Brigagão que eu adoro, que é quando ele ouve o Rodrigo falar, Ricardo, desculpa, falar, que ele desperta em mim... Ele desperta em mim os instintos mais primitivos. Como eu sou organizador do Congresso, você acha que eu ia deixar ele falar depois de mim? Ricardo Almeida, então, eu passo a palavra, por favor. Como o nosso tempo é muito curto, eu quero, de início, fazer meu agradecimento à ABDF, faço na pessoa do nosso querido amigo Gustavo Brigagão. Também quero fazer um elogio muito específico ao comitê organizador pela precisão na escolha dos temas e dos palestrantes, na dinâmica dos painéis. Temos ouvido aí muitos elogios, eu assisti vários painéis e realmente foram muito dinâmicos, apesar do tempo muito curto. Acho que se forçou, de certo modo, com que todos fossem bastante objetivos. E o meu objetivo hoje é ser também preciso nas apresentações, mas não sem antes fazer aqui uma breve homenagem ao nosso querido professor Ricardo Lobo Torres. Nosso professor Ricardo Lobo Torres, e aí está uma imagem retirada do site da Revista de Direito do Estado, onde os senhores, quem não conhece, podem consultar alguns depoimentos magistrais. E é muito bacana o site que é promovido, enfim, organizado pelo professor Paulo Modesto. Ele tem não só aspectos doutrinários, jurídicos, mas também ele conta sempre a sua história pessoal. E o professor Ricardo Lobo Torres, ao longo das diversas exposições, recebeu sempre homenagens e lembranças da sua afabilidade, da sua gentileza, da maneira como ele, de forma muito suave, passava e inspirava a todos. E eu queria deixar só uma pequena homenagem, uma lembrança daquilo que mais me marcou, além desse contato, que todos percebiam já de início da sua humildade, apesar da grande sabedoria em direito tributário, porque tive a oportunidade de ser pesquisador na graduação, orientado pelo professor Ricardo Lobo Torres e também no mestrado. E o que mais me impressionou era que Ricardo Lobo Torres era um liberal no sentido ontológico mesmo, na ontologia da palavra. Ele não procurava formar seguidores a seclas, ele simplesmente se preocupava em que o pesquisador, que o estudioso tivesse o seu protagonismo, buscasse o seu protagonismo. Então ele só interferia se você realmente estivesse saindo do trilho. Ele deixava que você fosse descobrindo e construindo as suas próprias convicções e com isso criando, inovando dentro do direito, Ricardo Lobo Torres, apesar... Eu tive até dificuldade de buscar algumas imagens, porque ele não era um marqueteiro do direito. Hoje em dia, nesse momento que vivemos de tantas imagens, hoje não temos tantas imagens assim do professor Ricardo Lobo Torres, porque apesar de ele ter inspirado tantos estudiosos de direito tributário no nosso país, ele o fez de uma maneira muito suave, muito sutil,
muito impressionante como isso ficou até hoje. E, então, essa característica do Ricardo Lobo Torres, que talvez não fosse tão evidente, né, esse liberalismo, essa perspectiva pessoal de como ele lida com a pedagogia, como ele lidava com o ensino e nos deixou essas lições, que nos inspiram até hoje. Bom, eu vou tentar trazer aqui alguns pontos para mostrar um pouquinho do que aconteceu nos últimos 15 anos e, a partir dessa visão mais global, desse sobrevoo em relação aos fatos mais importantes dos últimos 15 anos, permitir com que os nossos queridos palestrantes, e aqui faço homenagem à mesa presidida pela desembargadora Flávia Romano Rezende e a todos os colegas que dividem a mesa comigo, para que eles possam, então, fazer suas intervenções mais pontuais, conforme nós combinamos previamente. Mas, já para deixar aqui o Gustavo ansioso, não sem antes, né, porque a estratégia aqui, como eu falo primeiro, tem que ser a estratégia do Mike Tyson. Tem que ganhar no primeiro round. Então, né, tem que ganhar no primeiro round. Então, vamos lá. O tempo está esgotado já. Mas, bom, trouxe o gongo? Tem que trazer o gongo. Vamos lá. Então, são 4 pontos, mas eu queria mostrar uma coisa interessante, que são os números. São números muito eloquentes do ISS comparado com outros impostos sobre o consumo. Nos últimos 15 anos, e na verdade essa perspectiva desde a década de 80, nós percebemos que há um crescimento consistente da arrecadação do ISS-QN, com um detalhe fundamental, né, que é a limitação da alíquota nominal e efetiva, praticamente, porque, sim, há situações de cumulatividade no ISS-QN, mas esse crescimento se deu sem que tenha havido um aumento de carga tributária individual. Nós podemos perceber nesse gráfico que o tributo que mais cresceu, né, o grande IVA federal, que é o PIS e COFINS, ele cresceu em razão de aumento de carga tributária, de aumento de alíquota, disfarçado de trazer para dentro do sistema tributário a não cumulatividade, ou algo semelhante a isso. Ele acabou aumentando violentamente a carga tributária das empresas através dessa mudança que foi realizada no início da década passada, a partir de 2002, 2003. Então, percebemos que hoje se pode falar que o ISS-QN é o imposto com a melhor performance fiscal do Brasil. Se compararmos, por exemplo, com o ICMS, que traz aí o tão decantado princípio da não cumulatividade, nós já percebemos que o ICMS vem patinando ao longo dos anos, né, o que mais arrecada até hoje, mas mesmo tendo adquirido outras bases de incidência com a Constituição de 88, não teve um crescimento significativo, muito pelo contrário, né? É um imposto hoje em franca decadência, um imposto que eu chamo de imposto zumbi, né? O nosso querido Gustavo Brigagão, por diversas vezes ao longo do Congresso, trouxe aquele levantamento do número de horas gastas por empresas brasileiras com cumprimento de obrigações acessórias, e aí variam de 2.600 horas, 1.900 horas, mas se os senhores forem abrir esses números, mais da metade é gasto com ICMS. A CNI acabou de fazer uma pesquisa recentemente, mostrando qual era o imposto no Brasil que mais impactava na produtividade de empresas brasileiras. E disparado em primeiro lugar, estava lá o ICMS, com 42%. O ISS apenas com 1%. PIS/COFINS com 16%, IPI com 5%. Então, nós começamos a desconstruir alguns mitos em relação a essa discussão. Me parece até um certo paralelo com o que os economistas hoje estão dizendo em relação ao tema da demanda e da inflação, né? As teorias econômicas sempre foram todas, ou quase todas, baseadas numa lógica entre aumento de demanda, pouca oferta, aumento de inflação. Nós temos o exemplo hoje, por exemplo, né, o caso dos Estados Unidos, pleno emprego, grande demanda e a inflação não aumenta. Então, os fatos acabaram destruindo as teorias, as teses econômicas. Eu acho que é mais ou menos o que nós deveríamos estar fazendo em relação à não cumulatividade. Poderíamos aqui ficar falando horas, o Congresso inteiro, sobre os problemas, né? Essa é a minha maior crítica à proposta de reforma tributária. É uma reforma tributária feita olhando pelo retrovisor, buscando critérios da década de 30, né? Critérios que hoje não se adequam à economia digital, que se baseiam em tentar ainda buscar controlar a circulação de bens e não a circulação de dinheiro. Ainda mais hoje, com os dinheiros não são nem emitidos por entidades soberanas. Nós vimos aqui os painéis sobre
né, criptomoedas, por exemplo, como controlar circulação. Hoje, praticamente nenhum estado do Brasil tem barreira fiscal. Não tem mais barreira fiscal, por quê? Não tem como controlar. Você compra em qualquer marketplace, mercadorias ou serviços nem se fala, mas mercadorias, chega na sua casa e entregue por uma van branca sem nenhuma identificação. Como fiscalizar? Não é possível. Tem que mudar completamente o critério. Então, não adianta mudar o nome do imposto. O doutor Everardo Maciel fez bastante considerações muito pertinentes, dizendo que o problema do sistema tributário não é mudar o imposto, criar um único imposto, mas sim como ele funciona, como essa dinâmica. Nós vamos apontar aqui por que o ISS foi tão exitoso. Não foi apenas a mudança da normatividade no plano da Lei Complementar Federal, no âmbito do Sistema Tributário Nacional, mas as medidas de gestão fiscal que foram adotadas e que trouxeram esse sucesso. Então, outro ponto importante nesse contexto, muito brevemente, se nós olharmos as leis dos 5.570 municípios, também é uma fala fácil, né? Doce, muitas vezes, de criticar, temos 5.570 legislações municipais. Os municípios, na sua imensa maioria, eu não posso dizer a totalidade, porque deve ter algum que fugiu desse modelo, replicaram integralmente a Lei Complementar Tributária, a 116. Não há problemas em relação à normatividade. E isso é uma construção de legitimidade, não no plano de legalidade. Não estariam obrigados a replicar. Mas os municípios têm feito uma construção de baixo para cima, tornando esse imposto um imposto cada vez mais viável. E é isso que nós precisamos, né? Realmente a igualdade na aplicação da lei tributária. Bom, temos que avançar porque o tempo é curto, né? Trouxeram agora o gongo para que a gente não possa falar muito. Mas campo de incidência, houve um aclaramento do campo de incidência com a Lei Complementar 116, uma série de questões foram resolvidas e outras, na verdade, foram ressaltadas, trazendo uma redescoberta do imposto. Nós temos hoje um grande número de processos nos tribunais superiores discutindo, enfim, aspectos que ou não eram conhecidos ou não tinham sido sequer debatidos anteriormente. Manteve-se a base de cálculo e, como o professor Everardo Maciel falou bem, lembrando Alcide Jorge Costa, o importante não é ser acumulativo ou não acumulativo, o importante é a carga tributária efetiva. E a limitação em 5%, que foi uma das demandas dos contribuintes, porque essa lei complementar foi construída em conjunto com os contribuintes prestadores de serviço, por isso que eu também acredito que não vai haver reforma tributária alguma, porque os contribuintes de serviço não vão aceitar uma alíquota de 25%, porque agora a proposta do CCIF finalmente trouxe, né, revelou que a alíquota vai ser de 25%. Nós podemos discutir se o setor serviços no Brasil é pouco tributado, e parece ser pouco tributado, mas não se pode, ainda que com essa transição de 10 anos, se mudar para uma alíquota de 25%. Eu acho difícil. O Plano de Saúde já gritou, falou que não aceita, a Constituição Civil falou que não aceita, eu acho que o banco não precisa falar, né? Quando gritar realmente vai calar a boca de todo mundo. Eu não acredito que essa proposta avance, né? Eu acho que nós temos que fazer o que veio sendo feito no ISS em relação a mudanças pontuais, a correção de questões de gestão, para dar conforto ao contribuinte, facilidade. Nós temos despachado, por exemplo, a questão do software, que é um dos temas hoje de conflito com o ICMS, e todas as empresas têm ido ao Supremo conosco, né, representando os municípios, buscando o quê? A incidência do ISS. E a fala é, ministro, o ISS é fácil de pagar. O ISS não tem discussão. Agora, lógico, esse atrito com o ICMS tem que ser resolvido. Na verdade, boa parte dos atritos decorre da má vontade dos estados, quando negociamos lá a Lei Complementar 116, em colocar na lista de serviços aquilo que era ICMS e ISS. Por exemplo, serviço de valor adicionado. Tinha um item próprio tratando disso. E aí o CONFAS disse que não, se fosse aquilo, eles iam barrar. O projeto foi retirado. 30 anos de conflito no judiciário. Poderia ter sido evitado. Competência, sujeição ativa. Aí tem grandes ganhos. Se nós compararmos o combate à guerra fiscal do ISS com o ICMS, por exemplo, não há. Vem Lei Complementar 160, vem o que for até hoje, não consegue resolver o problema do ICMS. O ICMS nós temos que prestar atenção e corrigir esse imposto, que é um imposto que afundou os estados. Os estados faliram no Brasil porque o ICMS faliu. É um imposto falido, faliu as empresas e faliu os estados. Faliu, e com isso vai junto segurança pública, saneamento, que são os itens de atribuição dos estados pela Constituição de 88. Nós temos que enxergar, o Brasil foi o primeiro a criar uma espécie de retenção, enfim, a substituição tributária na década de 80, que foi uma das reformas tributárias que começou do sistema atual, muito antes. Os municípios também fizeram a sua reforma, a União fez a sua reforma, tivemos 4 reformas tributárias. A da União, que foram das contribuições, o grande IVA que eles criaram, passaram a tributar o consumo, os estados, desde a década de 80, com a substituição tributária, o Simples Nacional, que é essa aberração, já uma renúncia de 10, 12 anos já superior a R$1 trilhão,
nominal no orçamento da União. Desse ano é 87 bilhões, é a renúncia do Simples Nacional. Ninguém fiscaliza, uma unificação que não se consegue fiscalizar. O Cefis que está aí, a operacionalidade é péssima, só estão tentando buscar agora através de cartão de crédito, porque é isso que importa. Não adianta ter lá, que maravilha, o Simples Nacional. É complicado nacional, né? Para todo mundo. Então, em relação à guerra fiscal, a primeira medida, à época apoiada pelo Everardo Maciel, em 2002, na PEC, que era a prorrogação da DRU, o artigo 88 trouxe um benefício enorme. Começou-se a combater de maneira eficiente os paraísos fiscais municipais, né? Infelizmente, as ADPFs que foram propostas logo depois não foram apreciadas pelo Supremo, a 189 e a 190. Finalmente, quando mudou a relatoria com o ministro Fachin, o ministro Joaquim Barbosa, com a AP 470, não tinha ainda apreciado, deu a liminar suspendendo a legislação do município de Poá, melhor dizendo. Município de Poá, exatamente, a 189. E, finalmente, o Supremo julgou inconstitucional. E, entretanto, nesse ínterim, buscou-se editar uma nova lei, a Lei Complementar 157, cujo escopo principal era fazer algumas atualizações na lista de serviços, né? E, além da atualização da lista de serviços, trazer sanções efetivas para coibir não só aquelas fraudes fiscais, as chamadas caixas box, nos municípios, né? Enfim, até nas secretarias de fazenda, muitas vezes se encontrava isso, mas também para declarar nulidade da lei, impor sanções de improbidade administrativa, como estão previstas agora na legislação que veio com a Lei Complementar 157, alterando a Lei Complementar 116. Outros itens de gestão fiscal, eu insisto nisso, porque a gente às vezes fica discutindo muito a lei em abstrato. Mas como é que funciona o imposto? É ali que mora o perigo, é ali que moram os problemas, e é aqui que nós tivemos soluções efetivas, construídas sempre com os contribuintes. Então, nota fiscal de serviços, o padrão Abrasf, que a Associação Brasileira, a qual eu presto consultoria já há alguns anos, ela trouxe um padrão e não foi imposto a ninguém. Ele sim passou a ser aplicado pelas suas próprias qualidades. A mesma coisa a DESIF, Declaração das Instituições Financeiras, construídas com os bancos, com as instituições financeiras. O CEPOM, que é um sistema de controle hoje, B2B, muito mais eficiente do que os sistemas europeus, funciona bem, né? Enfim, nós temos aí muitos exemplos de gestão, de medidas que foram adotadas, que a gente pode citar aqui. Temos questões jurisprudenciais e algumas foram importantes, conceito de serviços recente, né, definido ainda em discussão, mas avançado na discussão do leasing, dos planos de saúde, a questão dos notários, das incidências e não incidências, alguns temas de conflito, pode deixar que eu avanço aqui rápido. Os desafios, cobrança de serviços iniciados no exterior. Só uma provocação aqui, o meu querido Gustavo Brigagão, que vai tratar desse tema, porque há um problema sério aqui, eu trato logo de 2, 3 assuntos de uma vez só. O imposto sobre serviços de qualquer natureza é um imposto único. Logo que a Lei Complementar 116 foi editada, começou-se a dizer, olha, os serviços provenientes ou iniciados no exterior, há uma bitributação em relação ao imposto de importação. Não há. Continua sendo tributação, imposto sobre serviços, não é imposto sobre... É um imposto único. O fato gerador é esse. E, portanto, o critério do resultado, ele é um critério único para todas as incidências, seja em relação a serviços provenientes do exterior, iniciados, sejam serviços realizados aqui no âmbito local, no âmbito nacional. E isso também vale para a questão da base de cálculo, que é o problema das sociedades uniprofissionais. Que nós continuamos com esse imposto per capita, em pleno século XXI, um imposto das corporações de ofício. Né? É um traço eloquente, né, do nosso feudalismo tardio. Nós temos que discutir isso. Faz sentido? Por que o sujeito que conserta lá com a sua ferramenta, o televisor, o prestador de serviços de informática, paga ISS, ad valorem, percentual sobre o preço do serviço, e as sociedades remuneradas por honorários pagam per capita? Eu não vejo sentido nessa. Teríamos muito mais a falar sobre revogação expressa, tácita, incompatibilidade com a alíquota mínima da lei complementar, que reforça, né, o aspecto ad valorem dessa tributação, mas já recebi o cartão vermelho, eu tenho que correr aqui. Tem só mais um ponto, porque realmente o tempo esgotou, para tentar fazer uma visão mais, esse sobrevoo, que é a questão que preocupa muitos por conta da mudança, uma outra mudança trazida pela Lei Complementar 157, na verdade, em razão da derrubada dos vetos que a Presidência da República apôs,
ao projeto. Na verdade, nós lutamos contra essas modificações, mas entendemos, enquanto entidade lá, a Brasf, enquanto participante do âmbito municipal, que há uma concentração excessiva. Vejam lá, a arrecadação per capita de ISS do Rio e São Paulo corresponde a mais de 30% da arrecadação do ISS do país. Isso é um efeito colateral do critério do estabelecimento. Há uma demanda legítima, em alguma medida, dos demais municípios pela redistribuição dessa arrecadação. Agora, o que se tentou fazer? Pegar incidências importantes e complexas e passar isso simplesmente para o destino. Correu-se para tentar fazer um sistema, obviamente não funcionou, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu lá na DI 5835, e eu acho que fez bem, andou bem, por conta da segurança jurídica. Afinal de contas, a lei complementar é para prevenir ou dirimir conflitos de competência, não para criar conflitos de competência. Então, acho que nesse ponto o Supremo Tribunal Federal andou bem. Enfim, já falamos desse assunto. Então, só para concluir, eu acho que nós temos aqui, avançamos muito com essa reforma tributária silenciosa dos municípios. Não foi só o ISS, foi o IPTU progressivo, que infelizmente o Supremo havia decidido por inconstitucionalidade, a COSIP também importante. Enfim, tem toda uma série de mudanças que foram feitas que trouxeram aí a sobrevivência. Por isso que os municípios não quebraram até agora. São os grandes responsáveis pela prestação de serviços públicos no país, inclusive segurança pública hoje. Quem financia a segurança pública da maioria dos estados são as capitais, são os grandes municípios, têm convênios, passam dinheiro, compram viatura. Saneamento é a mesma coisa, cada vez mais. Então, se nós passarmos de uma maneira assodada, né, e refletida uma reforma tributária, o risco é de termos um apagão de serviços. Aí sim, vai acontecer aquilo que o deputado Raul falou. Aí sim nós teremos aí a morte do país, enfim, né, ranger de dentes. Então, meus amigos, nós deveríamos estar discutindo aqui, reforma federativa. Né? Pegamos o exemplo da África do Sul, reduziu em 4 vezes o número de municípios, criou 6 cidades-estado. Não sei se esse é o modelo melhor para a gente, mas a gente tem que discutir isso. Não dá para ter uma máquina pública gastando tanto dinheiro com coisas inúteis, mas tem coisas que têm que ser gastas. Então, temos que discutir as coisas certas. Talvez a discussão mais importante esteja no âmbito da despesa do que no âmbito da receita, sobretudo em relação ao imposto que vem dando muito certo, como o ISS. Eu agradeço, inclusive, a generosidade da presidência da mesa, desembargadora Flávia, do nosso presidente Gustavo Brigagão, por me deixar falar mais 5 minutos. Muito obrigado.